Finalmente, conforme eu havia prometido para vocês, vamos falar sobre a principal derrota sofrida pelo Sérgio Moro nesses primeiros 100 dias de governo. Mas antes é necessário dar uma contextualizada em Sérgio Moro e principalmente na importância dele para o governo Bolsonaro. Sérgio Moro ele alçou uma posição de muito destaque entre a população brasileira, principalmente com a sua atuação na Operação Lava Jato. Porque com a Operação Lava Jato e com a atuação de Sérgio Moro, a população brasileira começou a ter a sensação de que aquela impunidade havia acabado, que agora os poderosos poderiam ser presos, que os poderosos seriam punidos. E as pessoas começaram a idolatrar Sérgio Moro, alçando a posição de herói a um âmbito mitológico. Claro, que o Joaquim Barbosa já tinha feito isso antes lá com o Mensalão, só que o tempo de Joaquim Barbosa eram outros anos. Agora, turbinado pela internet, pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo WhatsApp, Sérgio Moro conseguiu alçar essa posição mitológica, essa mítica dele, conseguiu alçar essa posição quase imaginária no coletivo, principalmente da classe média. Só que agora que Sérgio Moro veio para a política, ele sai do âmbito mitológico e vem para o mundo dos homens, onde é o campo, porque política faz parte do terreno dos homens, do campo mundano. E agora, por conta disso, o Sérgio Moro começa a ter um pouco da sua casca, da sua aura mitológica, que começa a ser quebrada. Nós tivemos lá atrás, com o episódio do COAF, uma pessoa que cobrou publicamente Sérgio Moro em um supermercado sobre Fabrício Queiroz. E eu já tinha falado isso há muito tempo, e vou deixar o link aqui dos vídeos que eu falei sobre o Sérgio Moro aqui na descrição, que o Sérgio Moro ele é muito importante para o governo Bolsonaro. Que o Bolsonaro precisa tratar Sérgio Moro com carinho, porque ele é o pilar de sustentação mais importante de todo o governo. E agora que ele está no mundo dos homens, ele vai ser muito criticado. E uma dessas críticas que nós temos que fazer é o caso do Fabrício Queiroz. O que virou o caso do COAF? Aparentemente, Sérgio Moro está abafando esse caso, porque a pasta do COAF agora é de responsabilidade do Ministério da Justiça, é de responsabilidade de Sérgio Moro. E como está o andamento das investigações do COAF? Faz 5 meses e nós não temos uma solução desse problema. Nós não temos uma solução desse caso. O que aconteceu com o Fabrício Queiroz? O cheque para Michele Bolsonaro, toda a resolução, todo o envolvimento ali do gabinete do Flávio Bolsonaro. Qual é a resolução do caso do COAF? Nós não temos. E Sérgio Moro, ele aceitou o convite de ser ministro porque ele dizia que ele seria uma barreira que iria impedir o retrocesso nos avanços que a justiça teve nesses últimos anos. Mas, na verdade, nós não estamos tendo qualquer tipo de avanço, principalmente com as investigações do caso do COAF. Então, Sérgio Moro chegou com um discurso de bastião da moral, bastião que seria um combatente da corrupção, mas, eventualmente, isso não está ocorrendo. E isso pode acabar decepcionando muitas pessoas. E se Sérgio Moro acabar perdendo a sua aura, isso acaba afetando também a imagem do governo e principalmente a imagem da direita. Eu já fiz um vídeo comentando sobre isso, um vídeo falando sobre essa queda de aprovação do governo Bolsonaro seria um caminho para a volta da esquerda. E não é bem assim. Porque Sérgio Moro ele mantém uma boa aprovação de 59%. Mas ele vem sofrendo algumas derrotas e agora ele teve uma derrota muito grande conforme mostrado por uma nova pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha. Segundo a pesquisa do Instituto Datafolha, 51% da população rejeita as principais ideias que foram apresentadas pelo Sérgio Moro no seu pacote anticrimes. E aí o Sérgio Moro, em seu Twitter recém-criado, que foi criado com o objetivo de defender os seus projetos, defender as suas propostas, criticou o Instituto Datafolha, dizendo que nenhuma pergunta ali que foi feita pela pesquisa, ela abordava os pontos do pacote anticrimes dele. Só que o Sérgio Moro ele faz essa crítica ao Datafolha porque ele não entende como funciona uma pesquisa. E principalmente ele não entende como um questionário é elaborado. E eu vou explicar para vocês e também para o juiz Sérgio Moro. Quando um questionário ele é feito, você tem que pensar numa pergunta que o entrevistado ele vai olhar aquela pergunta e vai ter um entendimento total daquela pergunta. Então, uma das perguntas que foram feitas no questionário, vou pegar aqui porque eu até fiz uma anotação. Uma das perguntas que foram feitas pelo Datafolha para os entrevistados foi o seguinte: a sociedade seria mais segura se os policiais matassem mais suspeitos? E para essa resposta nós tivemos aí 68% de pessoas respondendo não. Então a sociedade não estaria mais segura com os policiais matando mais suspeitos. É claro que isso não está presente de modo direto no pacote anticrimes do Sérgio Moro. Mas o que o Datafolha faz? O que a pesquisa faz?
ela pega um ponto do pacote anticrimes do Moro e transforma aquele ponto em uma situação real ou em uma situação hipotética que a pessoa ela possa olhar, entender e principalmente refletir sobre aquela questão. Então, essa pergunta falando se os policiais matassem mais suspeitos, elas estariam mais seguros, pode representar ou representa aquela parte do pacote anticrimes de Moro que diz que os policiais eles podem matar se eles estiverem, ou tem uma liberdade ali, é mais permissivo, caso os policiais matem movidos por forte emoção, sobre forte emoção. Se eu pegar essa pergunta e se eu pegar esse trecho do pacote de crimes e colocar numa pergunta, é possível que as pessoas não entendam. Então vamos colocar as perguntas nos moldes que o Sérgio Moro gostaria que o Datafolha fizesse. Então eu vou chegar para um entrevistado no meio da rua e vou perguntar assim para ele: olha, se um policial matar, você acha correto, você acha justo, enfim, que um policial mata se ele estiver sob forte emoção? Primeiro, o que é forte emoção? Então, se eu perguntar dessa forma, se eu apresentar esse termo, forte emoção, para alguém, essa pessoa não vai entender isso. E aí, é bem possível que ela chegue para mim e pergunte: o que é forte emoção? Só de o fato do entrevistado perguntar para o entrevistador o que é forte emoção, ou perguntar algum elemento da pergunta, algum elemento que está ali no questionário, algum elemento da pergunta, significa que ele não entendeu. E se ele está perguntando para mim, se eu responder, eu posso enviesar a resposta dele. Então eu não posso interagir com o meu entrevistado no momento que eu estou fazendo a minha pesquisa, porque eu posso enviesar a pergunta. Então, se eu utilizar os mesmos termos que estão sendo colocados pelo Sérgio Moro no pacote anticrimes dele, eu posso utilizar palavras que as pessoas não vão entender, eu posso utilizar termos que as pessoas não vão entender e isso vai acabar inviabilizando a minha pergunta. Então o que eu faço como pesquisador? Eu pego aquela pergunta e eu traduzo, eu transformo aquela pergunta para algo mais palatável para que o entrevistado possa responder sem qualquer tipo de auxílio ou sem qualquer tipo de interação com o entrevistador. Então é assim que é feita uma pergunta. É óbvio que não vai ter não vai ter pontos, não vai ser perguntado o que você acha do ponto 1, do ponto 2, não é assim que funciona. Você pega um trecho do pacote anticrimes e transforma, e traduz esse ponto em uma pergunta para que aí sim eu possa avaliar a ideação ou avaliar aquilo que as pessoas acham daquela situação que está, na verdade, correspondendo a um ponto lá dentro do pacote anticrimes do juiz Sérgio Moro. Então, quando nós pegamos esses pontos e traduzimos para as perguntas, nós vemos que 51% das pessoas são contrárias às principais ideias, aos principais pontos ali do pacote anticrimes do Sérgio Moro. Isso mostra também que essas ideias que estão pairando no governo Bolsonaro são desaprovadas pela população. Lá atrás, o Instituto Datafolha também havia feito uma pesquisa falando sobre privatização, falando sobre leis trabalhistas, e a população brasileira ela é, em sua maioria, contrária às principais ideias do governo Bolsonaro. E agora se revelam que elas são contrárias também às principais ideias do juiz Sérgio Moro. Eu fiz um vídeo lá atrás comentando sobre isso, sobre a população desaprovar as ideias do Bolsonaro, vou deixar aqui na descrição. Então, mesmo o Sérgio Moro criticando o Datafolha ou criticando a forma como a pesquisa foi feita, foi uma forma correta. Esse tipo de pesquisa é o correto a ser feito. Aí ele questionou no Twitter dele que não foi perguntado sobre prisão em segunda instância e blá blá blá, mas a grosso modo a população rejeita as principais ideias do Sérgio Moro. E aí você pode criticar a metodologia da pesquisa, obviamente que há limitação, mas toda e qualquer pesquisa possui suas limitações. Mesmo as pesquisas científicas que são publicadas nos grandes periódicos têm também limitações, então qualquer pesquisa tem limitações e elas podem ser questionadas. Mas questionar a fala do Sérgio Moro de questionando que não foram apresentados os pontos específicos do pacote anticrimes dele é uma crítica infundada, mostrando que ele não tem total conhecimento de como é feita uma pesquisa. E é interessante porque é um choque de realidade para Sérgio Moro e principalmente para o governo Bolsonaro, que mesmo que as propostas venham de Sérgio Moro, não necessariamente, mesmo ele tendo 59% de aprovação da população brasileira, não necessariamente uma ideia vinda dele ou um plano, um projeto vindo dele vai ter total apoio da população. Então o governo precisa ficar muito esperto, porque Sérgio Moro ele é o pilar mais importante de sustentação do governo. E se ele ruir, ele acaba puxando todo o governo junto.
Mas o que você achou do pacote anticrimes do Sérgio Moro? E o que você acha que esses desdobramentos dessa pesquisa, quais vão ser os desdobramentos dessa pesquisa feita pelo Instituto Datafolha? Deixe aqui nos comentários as suas opiniões e os seus próprios comentários. Se inscreva no canal e lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.